E o amor de Deus o Pai, na pessoa de seu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa estar com cada um de vós. Vamos hoje tratar de um assunto que é importante. Quando o homem, a pessoa atribui o operar de Deus, dizendo que e acusando quem está operando não é Deus, mas sim o inimigo, o pecado e blasfêmia contra o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus e de Cristo. Porque o pecado contra o Espírito Santo. Lá em Mateus 12, 32, relato onde Cristo é acusado de blasfêmia pelos fariseus. Aí ele diz: se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso o demônio por Beelzebul, por quem expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, consequentemente é chegado a vós o reino de Deus. Aí ele diz, 12 de Mateus 30, quem não é comigo é contra mim, quem é comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, pecado de blasfêmia se perdoará. Aliás, portanto, eu vos digo, todo pecado de blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será lhe perdoado, nem nesse século, nem no século futuro. Então, o que seria pecar e blasfemar contra o Espírito? Seria blasfemar contra quem? Contra o Deus Espírito Santo ou contra a operação do Pai? Jesus expulsava demônio pelo poder de quem? 12, 28. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, consequentemente é chegado a vós o reino de Deus. Esse mesmo Espírito de Deus, no qual Cristo expulsava demônio, aqui em Lucas atribui, chama o Espírito de quê? Lucas 11, 17. Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado. E a casa dividida contra si mesma cairá. Se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois diz que eu expulso demônio por Beelzebul. Se eu expulso demônio por Beelzebul, por quem expulsa os vossos filhos? Pois eles serão os vossos juízes. Mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. O mesmo Espírito que é o mesmo Espírito que em Mateus 12, 28 é chamado Espírito, em Lucas 11 é chamado dedo, né? Mas note, interessante que esse mesmo dedo, no qual é Espírito, o salmista Davi, no Salmo 8, diz que o Pai, o Criador, criou todas as coisas pelas obras dos seus dedos. Salmo 8, 3. Quanto vejo teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que tu visites. Contudo, um pouco menor tu fizeste do que os anjos, de glória e honra e coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, ou pelas obras dos teus dedos, né? Mas esse mesmo dedo estava atuando no próprio Filho de Deus, né? Desfazendo as obras de Satanás. Veja, quem era a presença desse poder, dessa manifestação em Cristo? Era a presença de quem? Isaías
Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. O Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que tristes. Então, o Espírito do Senhor Jeová estava sobre o Verbo encarnado. A manifestação desse Espírito era a presença de quem? Sobre o Filho de Deus. Ainda Isaías 50. Diz assim. Isaías 50. 54. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, falando do Messias encarnado, para que saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e não fui rebelde e não me retiro para trás. Então, aqui nos mostra que o Senhor Jeová estava com seu servo, que era o Messias encarnado, e esse Messias encarnado, né, pregava palavras de confortos confortadoras às multidões do seu tempo. E ele não estava só. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Ainda Isaías 11. Brotará o rebento do trono de Jessé, das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento no temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A presença desse Espírito era a presença de quem? Quem era a presença? E quem é que estava em Cristo atuando quando ele fazia as obras de misericórdia e de curas? Lucas 8. A mulher de fluxo de sangue, 45. Chegando por trás dele, tocou a orla das suas vestes, logo estancou o fluxo de sangue, e disse Jesus: quem me tocou? Negando todos, disse Pedro, os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta, te oprime, e dizes tu: quem me tocou? Disse Jesus: alguém me tocou, porque de mim conheci que de mim saiu virtude ou poder, né? Tem versões que dizem poder. Mas Cristo estava cheio de quê? Lucas 4, 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltando do Jordão, foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo. Lucas 4, 14. Então, pelo poder ou virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. 5,17, né? De Lucas. Aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, estava ali assentado o fariseu e doutor da lei, que tinha vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar, ou o poder, né? Estava com ele para o curar, a virtude e o poder. 6,16 de Lucas ainda. 6,16. Descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, da costa marítima, de Tiró e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados de suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos eram curados. Toda a multidão procurava tocá-lo, porque saía dele virtude que curava a todos. Quem era a presença dessa virtude, desse poder,
né? Era a presença de quem? Quem estava com seu filho mesmo? Atos 10:38, testemunho de Pedro a Cornélio, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder ou virtude, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Note, realmente, quem estava com o verbo? Qual é o testemunho do verbo? Que quem estava nele? 8:29 de João, aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então a presença desse poder, né, dessa manifestação invisível no Filho, era a própria presença do Pai, né? Ainda o testemunho, João 10:37, quando ele dizia, eu e o Pai somos um, João 10:30, aí 10:37 ele diz, se não faço as obras do meu Pai, não me acreditais, mas se faço e não credes em mim, credes nas obras para que conheçais e acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim. João 14:10, Cristo diz, não creio que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Então, era o Pai que estava em seu Filho. João 16:32, eis que chega da hora, já se aproxima, que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, me deixarás só. Mas eu não estou só, diz o verbo, porque o Pai está comigo. Esse mesmo poder, essa mesma virtude, o Pai está disposto a dar àqueles que pedem com humildade. Qual é a promessa da palavra a esse respeito? Qual o testemunho que a Bíblia nos dá que esse mesmo poder, essa mesma virtude que esteve com o Filho, repelindo, desfazendo as obras de Satanás, essa mesma promessa está ao alcance de todos aqueles que peçam com humildade. O que é que diz Tiago 1? Que promessa diz? Tiago 1:5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Não faça, não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante às ondas do mar. Então, aqui nos mostra que o Senhor está disposto a nos dar essa virtude, porque Tiago 1:17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo dos céus, das luzes em que não há mudança nem sombra de variação. Então, de fato, o Pai é a fonte, né? De onde vem todas as bênçãos. E o Pai está disposto a nos dar o quê? Diz Paulo em 1 Tessalonicenses 4:3, onde repreende a igreja. E Paulo ordena a igreja que se afaste da imoralidade. É uma das ordenanças do Senhor. Aí Paulo termina dizendo o quê? 1 Tessalonicenses 4:3, porque esta vontade de Deus, que a vossa santificação vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saibais possuir o corpo em um vaso de santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios, e não conhece a Deus. Ninguém oprime ou engana o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos disse, e dissemos e testificamos, porque Deus não chamou para imundice, mas para santificação. Portanto, quem despreza isto, despreza o homem, despreza não o homem, mas sim a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Então, a fonte de todas as bênçãos, né, é o Pai. Ele está disposto a nos dar o seu Espírito, como diz Lucas 11, ou virtude, né? 11:10-13. 11:10-13. Porque qualquer que pede, recebe, o que busca, acha. Quem bate, abre-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se um filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Diz assim,
Ou também, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Pois se vós sois maus, saber dar boas dádivas. O que é boas dádivas? Aos vossos filhos. O profeta Lucas se compara boas dádivas ao Espírito. Quanto mais o Pai Celestial dará o seu Espírito Santo àqueles que o pedem. Mas esse mesmo Espírito é chamado em Mateus 7, 7 a 11, de bons presentes. Aí eu vou para o mesmo relato, agora com palavras diferentes em Mateus 7. Né? Em Mateus 7, diz assim: em vez de espírito é boas dádivas, é bons presentes. Mateus 7. Qual dentre vós é o homem que pede o pão e o seu filho lhe dará uma pedra? Pede um peixe lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então, em lugar de espírito, é bens ao que lhe pedirem. Note. O espírito que o Pai está disposto a distribuir, a nos dar, seria um ser pessoal, uma forma física, ou a própria manifestação do seu Filho e do próprio Pai no crente. Com um único ser no universo que tem um único ser no universo que expressa a imagem do Pai. João 14, 7. Existe quantos seres que expressam a imagem do Pai? João 14, 7, né? Meus filhos, meus discípulos, Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. Já desde agora o conhecereis e o tendes visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse Jesus: estou há tanto tempo convosco, não creio que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Aqui já nos mostra que somente Cristo é a expressão exata do Pai. Mas Paulo, lá em Hebreus 1 a 3, reforça isso. Né? Lá só existe um herdeiro, um único ser que expressa a imagem do Pai, e um único ser que foi por meio dele que o Pai criou todo o universo. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos nossos pais, pelos antigos profetas, nesses últimos dias nos tem falado por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por meio do qual também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressão exata da sua imagem, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Lá em Colossenses também, Paulo volta a dizer isso, o qual é a imagem do Deus invisível, que é em Cristo, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, trono, poderes, potestades, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas subsistem por meio dele. Ainda em Filipenses 2,5, Paulo torna a dizer que só existe um ser que tinha a forma de Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Note. Então, nos deixa claro que Cristo é o único ser que tinha a forma de Deus. Então, o Espírito que viria não haveria de ser uma manifestação física, mas sim uma manifestação invisível. Mas o Pai realmente tem um formato, tem uma forma, sim. E como ser no mundo, no universo, que poderia revelar o Pai ao mundo? João 5, 37, o verbo diz, 5,37, o Pai me enviou, ele mesmo testifica de mim, vós nunca ouviste a sua voz, nem nunca viste o seu parecer. João 6, 46, não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto o Pai. Né? João 18, Deus nunca foi visto por ninguém, o Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez revelar ou conhecer. Fora o Filho, né? Só o Filho conhece a intimidade do Pai em todo o universo. Mateus 11, 25 a 27, graça te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios, aos instruídos e revelastes aos pequeninos e humildes. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai.
Aí o filho diz, ninguém conhece o filho no seu pai, ninguém conhece o pai no seu filho, ou a quem o filho quiser revelar. Logo, esse Espírito que viria, né? O Consolador, o Paracleto, o Advogado, o Conselheiro, logo, seria a manifestação no coração de quantas pessoas? João 14, 17 e 18. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará futuramente, né, em vós. Aí ele diz, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Né? Então, quem seria esse Espírito? O próprio Cristo, não mais em carne. 14, 19. Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Né? E essa presença é a presença do Espírito e é proporcional não só a presença de Cristo, mas também a presença do Pai. 14, 23 de João. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Qual foi a ordem que o Senhor deu aos seus discípulos antes de subir em uma forma física? E o Espírito em si tem alguma forma? Ou seja, o Espírito, assim como Cristo tem uma forma, o Espírito em si tem alguma forma? Quando Cristo aparece aos seus discípulos, qual é a ação dos seus discípulos quando vê o seu mestre ressuscitado? Os discípulos estavam pensando que Cristo era quem? Lucas 24, 36, falando ele, estas coisas, o mesmo Jesus apresentou-se no meio deles e disse, Pai esteja convosco. Eles, espantados, pensaram que estava vindo uma assombração, um espírito fantasma. Aí Cristo disse, por que estáis perturbados? Porque só habitais pensamento no vosso coração, vedes as minhas mãos, os meus pés, tocai-me, vede, pois um espírito não tem corpo nem ossos, como vedes eu tenho. Disse, e dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Então Cristo, ele tem uma forma física, o Pai também, mas o Espírito não. Né? O Espírito precisa de um hospedeiro, de um corpo. Né? Procede de um corpo, um Espírito. Ou é o corpo de Cristo, ou é o corpo do Pai. Espírito quer dizer vida. Né? Quais os outros seres no universo que têm vida em si mesmo? João 5, 26. Assim como o Pai, testemunho do Verbo, assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu o Filho ter vida em si mesmo. Então, apenas nessas duas pessoas habita a imortalidade, ou seja, todo o resto de todo o universo depende deles para viver, para coexistir. Né? Mas eles são a fonte de toda a vida. Né? Colossenses 1,19, foi do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade no Filho habitasse, porque Cristo é o herdeiro de tudo. Né? Em Hebreu já nos mostra isso. Mas aqui, qual foi a ordem que o Senhor deu? Né? Esse Espírito que viria, seria o quê? Né? Aí diz assim, então abriu os entendimentos, Lucas 24, 45. Então abriu o entendimento, o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Disse, está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse, no terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Dessas coisas vós sois testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Que promessa? Ficai, porém, que promessa é essa? João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai hei de enviar, o Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Aí por isso que ele diz aqui em Mateus, aqui foi João 15, 26, agora aqui em Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Atos 1, 4. Né? Poder ou virtude. Mas esse poder e essa virtude seria a presença de quem? Nos seus discípulos.
esse mesmo poder e essa mesma virtude andou com o Filho de Deus aqui por 3 anos e meio. Era a presença de quem no verbo? Aí eu volto para 10:38 de Atos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude ou poder, né? O qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, esse mesmo poder que estava em Cristo, que era a presença do Pai, a manifestação espiritual, Cristo prometeu também aos seus discípulos. Aí eu vou aqui para Atos, né? 1. O discípulo disse: Senhor, é agora que tu vai restaurar. E estando eles e aos quais diz assim: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que se esperasse a promessa do Pai. Mas que promessa do Pai? Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Que promessa é essa? 15:25 de João. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, o Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Aí diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Pois aqueles que se haviam reunido perguntaram: Senhor, restaurarás neste tempo o reino de Israel? Aí ele disse: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Note, interessante, se o Espírito Santo fosse um ser pessoal, como o Filho era e como o Pai, ele teria dito aqui, teria dito assim, não vos pertence saber os tempos ou ocasiões estas que o Pai e o Espírito estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas Cristo não diz isso. Cristo se intitula apenas o Pai como uma pessoa, né? Assim como ele é uma pessoa. Esse mesmo relato está aqui em Mateus 24:36. Porém, o dia e a hora ninguém sabe da sua vinda, nem os anjos, um ser pessoal, nem os anjos, tudo exército celestial, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Interessante que nessas passagens, Cristo, né, no enredo aqui, não inclui o Espírito Santo sendo uma pessoa, não tendo um corpo, ou sendo um ser pessoal distinto dele e do seu Pai. Mas note, né? Voltando aqui para o pensamento, diz assim: então, ele disse o quê? Mas recebereis a virtude ou poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins do século. De que maneira foi dado esse Espírito e qual é a fonte de todo esse manancial? Aliás, de que maneira esse Espírito viria? Com que condição? 7:37 e 39 de João. E Cristo compara o Espírito a quê? Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Mas o que seria rio de água viva? Disse ele: o Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por quanto Jesus ainda não tinha sido glorificado. Com uma condição, o Espírito viria. Se Cristo morresse, fosse glorificado com a glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse, João 17:5. Pai, glorifica teu Filho com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E quem é a fonte desse manancial? Né? O Espírito viria com o quê? Com a condição: Cristo tinha que morrer, ser glorificado. E quem é a fonte? A fonte de tudo isso. Jeremias 17:13. O Senhor é a esperança de Israel. Jeová, né? Javé. Todos aqueles que te deixarem serão envergonhados. Os que se apartaram de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, fonte das águas vivas. Então, a fonte de todo esse manancial é o Pai, né? Fonte de tudo. Jeremias 2:12. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram,
mananciais das águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Isaías 44, o Senhor compara pela boca do seu profeta o Espírito aqui, que seria derramado sobre o seu povo, né? Isaías 44, 1. Agora, pois, ó Jacó, servo meu, Israel, quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou, que te formou desde o ventre, que te ajuda. Não temas, Jacó, servo meu, em que escolhi, porque derramarei água sobre os sedentos, rio sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Então, a fonte de tudo isso, né, o manancial de todas as bênçãos, é o Pai. Ezequiel 36, 25. Então espalharei água pura sobre vós, ficarás purificado de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, que vos purificarei. Uma promessa de restauração. E o Senhor vai colocar as ordenanças no coração dos seus, né? E vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andais dos meus estatutos, guardareis os meus juízos e observarais. Interessante, a presença desse espírito dentro do coração ia proporcionar aquele que o recebesse, ia levar à obediência. E esse espírito seria a presença de quem? 14, 23 de João. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, viremos para ele, faremos nele morada. Mas o mananciais de todas as bênçãos é o Pai, né? A fonte de todas essas bênçãos, de tudo, né? E procede do Pai, esse Espírito. E Cristo compara o Espírito a rios de água viva. Rios de água viva que emana de Deus. Nota, esse Espírito viria com a condição. Cristo queria que morrer, ser glorificado e o que mais? Morrer, se ressuscitar, ser glorificado, automaticamente ao ele ser glorificado, ele recebeu. Atos 2:32. Deus ressuscitou este Jesus, de todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, né? Derramou, ou seja, como água, como o próprio Filho de Deus dá testemunho disso em João 37, João 8:37, né? O profeta Isaías fala a respeito disso em Isaías 44, 1. O profeta Jeremias também em Jeremias 2, né? 2, e lá em Jeremias 17 também, né? Ou seja, o Espírito só seria dado se Cristo ressuscitasse, entregasse sua vida por nós, fizesse um sacrifício perfeito e tivesse derramado como derramou. Como seria a atuação do Espírito no crente? Seria comparada a quê? A atuação desse Espírito que viria, que seria derramado. Cristo compara a atuação desse Espírito a quê? A entrevista com Nicodemos, 3:8 de João. Porque Nicodemos disse: Senhor, como um homem velho vai entrar no ventre da sua mãe? Na verdade vos digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque é nascido da carne é carne, porque é nascido do Espírito é Espírito. Não tem maravilha de ter dito, necessário que vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido da água e do Espírito. Ou seja, o operar desse Espírito não se pode ver. Mas Cristo compara o nascimento do novo homem ao vento, né? Ao vento que não sabe de onde vem nem para onde vai. Interessante que no princípio da criação, Deus fez tudo perfeito, fez o nosso pai Adão. Gênesis 2:7, formou Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o espírito de vida, o fôlego de vida, e o homem tornou-se a ser uma alma vivente. Com o pecado, o homem se degenerou, veio o pecado, a desobediência. E esse mesmo espírito que foi dado a Adão está restaurando a humanidade, né?
em uma forma que não se pode ver, ou seja, restaurando a mente do homem e o coração, levando o homem à obediência. Essa operação, Cristo diz a Nicodemos que não se pode ver. E Cristo compara essa operação ao vento. Em Atos 2, 1, o Espírito vem de fato como vento. Estando todos reunidos no dia do Pentecoste, com Cristo, o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas com fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Em João 3:8, Cristo compara esse nascimento, essa operação do Espírito ao vento, né? O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem de onde vai. Em João 7:37, Cristo compara o Espírito que viria de vir, ele compara fontes de água que ia jorrar daqueles que crescem, mas com a condição primeiro, Cristo ia que ser glorificado. Aquela glória que ele compartilhava apenas com um lá no céu. João 17:5. Pai, glorifica teu Filho com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Em Atos 2:32, Cristo recebe. Deus suscitou esse Jesus, diz que todos nós somos testemunhas, de sorte que é exaltado pela brecha de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós vedes e ouvis. Em Atos 37:38, Pedro faz o apelo e compara o Espírito Santo a quê? Ouvido isto, entristeceram-se em seu coração e perguntaram, Pedro aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Disse Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizados no nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Note, o dom do Espírito. Mas esse dom do Espírito só viria com a condição, o arrependimento e sendo batizado em nome de Jesus. Em Atos 8:17, Filipe na aldeia do Samaritano, onde mais uma vez Pedro chama o Espírito como um dom de Deus, e o mago Simão chama ele de poder. Diz aqui, Atos 8:17. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão o bruxo, né, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo, dá-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse Pedro, teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidais que um dom de Deus se alcance com o dinheiro. Então Pedro amaldiçoou ele, né? Que eles queriam atribuir um dom gratuito de Deus por meio de dinheiro, né? Como se Deus se vendesse. Atos 10:45, testemunho de Pedro mais uma vez, a Cornélio, aqui. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Aqui Pedro prega a Cornélio e os demais familiares dele, né? E o dom do Espírito Santo desce, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar águas para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo, e mandou que fosse batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o que é o dom, esse dom? Esse dom, a extensão do amor do Pai e do Filho, é chamado por Paulo com que nome? Em Romanos 5:5. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado sobre o nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então Paulo compara esse dom ao amor de Deus. E este mesmo amor, que é a extensão do amor de Deus, esteve presente em quem? Desfazendo as obras do diabo, né? No próprio Filho, né? Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Mas que certeza que era o próprio Pai que estava com o Filho mesmo.
João 8:29, o Pai não me deixa só. Aquele que me enviou não me deixa só, diz Cristo, porque aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João 10:37. Se eu não faço as obras de meu Pai, não acreditais, mas se as faço, não credes em mim. Credes nas obras para que conheçais, que acreditais que o Pai está em mim e eu nele. João 14:9. João 14:10. Não crê tu que estou no Pai, o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai está em mim, é que faz as obras. João 16:32. Eis que chegada a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa. Me deixarais só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Com certeza, era a presença do Pai em seu amado Filho, porque o Pai, ele é Espírito. Embora nós não podemos ver a sua forma física, ele automaticamente é físico, mas ele também atua espiritualmente. João 4:20. Disse a mulher, crede a obra, disse Cristo. Disse Cristo, mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais adoradores que o adorem. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se o Pai é espírito, com certeza, logo o Espírito Santo só pode ser o próprio Pai, né? Mas o Filho de Deus não é espírito também, assim como o Pai é? Sim, porque Paulo só pregava um só Deus e um só Senhor. 1 Coríntios 8:6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem tudo procede, para quem nós vivemos e existimos. 1 Coríntios, né? E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por meio dele. 1 Coríntios 8:6. Mas aqui em 2 Coríntios 4:5, Paulo diz: pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor. Quem era o Senhor em Paulo? 2 Coríntios 3:17. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali a liberdade. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Como Deus capacita a sua igreja? 1 Coríntios 12:7 diz assim: a cada um contudo é concedida a manifestação do Espírito, que é o próprio Senhor, né, que é o próprio Filho, com a finalidade de que sejam beneficiados. Ou seja, a manifestação desse Espírito é a própria ação do Pai e do Filho. Pelo Espírito é dada uma palavra de sabedoria, outro pelo mesmo Espírito uma palavra de conhecimento, outro pelo mesmo Espírito ortogada a fé, outro pelo único Espírito dons de cura, outro poder para operar milagres, outro profecia, outro discernimento de espírito, outro variedade de línguas, ainda outra interpretação de língua. Entretanto, o mesmo único Espírito realiza todas essas ações, e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Mas como a presença desse Espírito é quem? Tanto o Filho como o Pai, porque o Pai ele é Espírito e o Filho também. Como se manifestou a atuação desse Espírito no passado, né? Na igreja hebraica, lá em Números 12, né? Nós temos um exemplo disso, onde o Espírito é tirado de Moisés e dividido aos 60 anciãos. Números 11:16. Está aqui. Números 11:16. Operação do Espírito. Então Javé respondeu a Moisés: reúne 70 sábios e anciãos de Israel, né? O Senhor, que tu sabes serem autoridades e escribas entre o povo. Tu os levarás à tenda do encontro, onde permanecerão ali contigo. Eu descerei para falar contigo e os abençoarei. De que forma? Como? Tirando ou tomando uma parte do Espírito que está sobre ti, Moisés.
colocando sobre eles, e assim levarão contigo toda a carga, responsabilidade em relação ao povo de Israel. E tu não levarás mais esse fardo sozinho. E o Senhor agiu. 11:25 de Números. O Senhor desceu numa nuvem, falou a Moisés, tomando do Espírito que pairava sobre Moisés e colocou sobre os 70 autoridades. Assim que o Espírito veio sobre essas pessoas, profetizaram, porém nunca mais tornaram a fazê-lo. 2 homens permaneceram no acampamento. Um deles era chamado Eldad e Madab. E o Espírito também o alcançou, pousou sobre eles, ainda que não tivesse vindo à tenda. Embora estivesse entre os escolhidos, assim puseram a profetizar no acampamento. Um jovem correu e foi anunciar a Moisés. Eis que Eldad e Madab exclamavam eles: estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, disse: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Mas Moisés respondeu: contudo, poderoso Moisés, estás ciumado de mim? Que bom seria que todo o povo do Eterno fosse constituído de profetas, e que Javé derramasse ou depositasse o seu Espírito sobre eles. São essas manifestações que nós vimos no Velho Testamento. Vai ter muitos versículos que nos mostram isso, né? Lá nessa versão aqui diz em 1 Reis 18:46, quando Elias vence os profetas de Baal: e o poder de Javé derramou-se sobre Elias. Por isso não é surpresa, né, amigos? No Apocalipse vai estar o Pai e o Filho no trono. Que o amor de Deus o Pai, na pessoa de seu amado Filho, possa estar com cada um de vós. 1 João 1:2. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ficam todos na paz.